O Alan chega da Universidade de Aveiro e da Universidade Católica do Paraná, e ele vai falar sobre a literatura como ferramenta no ensino de língua e cultura. Então, Alan, você se quiser compartilhar alguma coisa, eu acredito que você já pode. Eu queria começar, então, com a minha trajetória, que é um pouquinho diferente, já adiantei um pouco com a professora Gisele, eu estava conversando com ela há pouco. A minha trajetória é um pouco diferente da trajetória da maioria aqui. Sim, eu tenho formação em letras, eu sou tradutor juramentado, eu trabalho com a língua o dia todo, mas a minha formação é em teologia. A apresentação de hoje é conjunta com o professor Alex, que é o meu orientador do doutorado, e não, eu não vou falar de fé, mas a nossa pesquisa é em teologia na expressão dentro da literatura. Então, tanto o professor Alex Vilas Boas quanto eu somos dois que trabalham a teoliteratura. Talvez é um campo novo para o pessoal das línguas, né? Para o pessoal da teologia é bastante novo. Ok, eu vou trocar. Então, a nossa pesquisa se centra justamente na percepção de como a literatura registra determinadas manifestações, né? No nosso caso da espiritualidade, mas agora vai compartilhar correto. Perfeito. Ok. Então, como a literatura registra a espiritualidade ou a manifestação da espiritualidade. Essa é uma área que nós nos centramos e, portanto, precisamos nos focar em definições da literatura em si. Para isso, eu usei, para a apresentação de hoje, 3 definições. O Zé Adolfo Coutinho, que é um crítico literário, mas busquei outras 2 definições que não são definições de literatura em língua portuguesa, justamente num desejo de não buscar uma contaminação. Peguei a primeira de um professor da Universidade de Múrcia, que é o Armando Lopes, usei essa rápida definição que literatura é uma manifestação artística do ser humano realizada por meio da linguagem. Então, na verdade, a literatura ela é a linguagem, né, a construção da palavra, a palavra em si é a tela onde o artista vai fazer a sua manifestação artística. E também uso, especialmente, a definição de Aristóteles, que a literatura, ou a arte literária, é o processo de mimese, o processo de imitação, né? É a arte imitando a vida por meio da palavra. Então, essa ideia de mimese ela é essencial na compreensão da literatura como uma manifestação de uma sociedade, portanto, uma manifestação cultural. Se nós caminharmos dentro das apresentações que vieram antes, especialmente da professora Ana anteriormente, mas acompanhei ontem também várias apresentações especial da língua de herança, o desejo, na verdade, no fim das contas da língua de herança, não é tanto o ensinar o português, né? Então, quando um pai ou um avô incentiva, né, lusófono, incentiva o seu neto, que não é nativo lusófono, a aprender uma língua de herança, na verdade, o desejo dessa conexão cultural também. Se a literatura é, portanto, uma representação da cultura, né, uma expressão de cultura, ela é também uma fonte de percepção dessa determinada cultura. No nosso caso, do professor Alex, nós tomamos isso como procurando compreender ali a manifestação da espiritualidade, do sagrado, né, da religiosidade, da religião como um todo dentro da literatura. Mas isso também pode ser usado, e por isso a provocação, isso também pode ser usado como uma ferramenta de ensino de cultura.
né? Então, a partir dessa definição de literatura, nós levantamos aqui um problema motivador, que é muito mais uma proposta. O motivador é a língua sendo um elemento cultural, evidentemente não é o único elemento cultural, mas é, sem dúvida, um elemento cultural, né? Agora há pouco nós estávamos ouvindo a professora falar sobre não apenas a Libras, né, mas a linguagem dos surdos, a professora Gisele, e uma coisa que eu aprendi, e aprendi com amigos surdos, é a cultura surda, né? O surdo, a Libras, ela não é uma representação do português através de sinais, ela é uma língua diferente, né? É uma cultura toda específica expressada através de sinais. Do mesmo modo, o português ou qualquer outra língua, ela é um carregado de cultura. Por isso, a cultura, que se vale de várias fontes, como está ali, desde a fonte culinária, música, artesanato, clima. Hoje já ouvimos música como isso, né? Então, reforçando a mesma ideia que eu trouxe. E a literatura é, portanto, uma expressão de cultura. E aí vem a grande pergunta: a literatura é, portanto, uma expressão de cultura ou uma formadora de cultura? E a resposta é óbvio, é um caminho de mão dupla que a literatura produz. Ela tanto registra a expressão de uma cultura, mas ela também forma a cultura, né? Ou seja, percebendo a manifestação de cultura que está ali, que a gente consegue perceber, né, criar ou reproduzir novas culturas. Hoje, por um exemplo rápido, hoje, se nós formos perceber o artesanato do Nordeste, muitas das representações dos autos de Natal, né, dos presépios, vão tomar em conta a construção que foi feita lá de Aparecida dentro da representação, né, do filme do Ariano Suassuna, do Alto da Compadecida, né? Então, aquela imagem da Fernanda Montenegro como Aparecida, e aquela construção imagética também a gente consegue perceber hoje na construção do artesanato. Então, ensinar uma língua é, sem dúvida, também ensinar parte de uma cultura. E essa cultura, ela é expressa e registrada dentro da literatura. Por isso, eu trouxe, a partir de agora, são 3 proposições de como trabalhar aspectos da cultura brasileira, e uma 4ª proposição de trabalhar um 4º aspecto que eu queria mostrar para vocês. Então, a primeira proposição, né, lógico, como eu disse, é propositivo, ou seja, há outras obras e há outras criações. Mas a primeira que eu queria demonstrar é essa do romantismo de primeira geração, com os textos indianistas, né, tomando o Brasil como o paraíso terrenal, né, o começo do contato do europeu com o índio, e aí nós temos 3 obras bastante distintas, mas que vão demonstrar de modo bem interessante o nativo brasileiro, né? A primeira delas é o Ijuca-Pirama, o índio que chora, né? E aí mostrando a honradez e o brio natural do índio, né? Valores, ou seja, o índio teria honra por si mesmo, não é um valor que o europeu precisou trazer. A Iracema já mostrando, e aí a Iracema ali entre parênteses, a América, né, por causa daquele jogo de palavras, né, das letras, né, o rearranjo das letras reescreve também a Iracema, também é uma reescritura da palavra América. Iracema, o filho de Iracema é considerado o primeiro cidadão cearense, né, ou seja, é a junção do índio com o europeu. O Martim sendo representante da morte, da guerra sendo trazida, e a Iracema, a virgem dos lábios de mel, dos cabelos mais longos que a asa da graúne, negros como a asa da graúne, longos como um talhe de palmeira, sendo a representação da força do nativo, da força da terra.
Então, entender por que no Nordeste as mulheres são tão fortes, né? As mulheres têm esse papel tão atuante no Nordeste, Iracema é uma representação bem interessante para entendermos isso. Ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o Guarani, e aí nós vemos a figura do Peri e da Cecília, né? Nós vemos esse processo de não manutenção. Os americanos conseguem perceber isso, a distinção que há entre a cultura do nativo e a cultura do teoricamente, homem branco, né? Que não há no Brasil. Essa miscigenação, nós aqui não somos tão separados e segmentados, né? Essa miscigenação é perceptível dentro de Guarani. Então, rótulos para a cultura brasileira já não se casam muito bem, né? Justamente por essa questão. Já no romantismo de segunda geração, nós conseguimos perceber, aqui eu trouxe duas mulheres fortes, né? A senhora José, aliás, duas mulheres, uma extremamente forte, que é a senhora, né? Mas, ao mesmo tempo, o tio já não é, uma mulher tão forte, né? Já é justamente uma mulher que se molda dentro da sociedade, enquanto senhora é uma mulher que se mostra forte e que luta contra a sociedade imposta, né? Ela chega a comprar o marido, né? Essa é a história. Mas também, no romantismo de segunda geração, nós podemos perceber, e aqui o arranjo ali entre o sertanejo e o gaúcho, eu usei a geografia, né? O norte e o sul, a gente consegue perceber duas formações de uma sociedade múltipla. Então, em contato com um amigo que é psicólogo americano, ele falou assim, esses dias eu vi o pessoal dançando frevo. Dançam muito frevo na sua região? E eu falei, então, eu sou de Curitiba, nem existe frevo na minha região. Né? Então, essas diferenças sociais, entre o gaúcho e o sertanejo, por exemplo, né, embora sejam duas obras de José de Alencar, essas diferenças culturais podem ser vistas dentro das obras em si, né? E são valores expressos ali que a gente pode tranquilamente trazer. Mas há uma faixa da sociedade, há uma sociedade, uma camada brasileira que não foi ainda representada nessas obras que eu trouxe, que são os excluídos. Por isso, o romantismo de terceira geração, né? E aí nós temos toda a questão do negro, por exemplo, voltando à questão americana, a questão do negro aqui no Brasil, ela é legalmente resolvida muito tempo antes, né? Então, no Brasil, as leis de segregação racial acabam muito antes do que nos Estados Unidos, né? Que vão acabar lá depois com a Rosa Parks e com o Dr. Martin Luther King e todo aquele movimento, mas no Brasil, legalmente, acabam muito antes. Mas socialmente a gente sabe que não acabaram, né? Então toda a questão de como o negro se insere na sociedade ou passa a ter um papel atuante na sociedade brasileira pode ser dialogada ou revista através das obras do romantismo de terceira geração. Por acaso eu colacionei 3 aqui, né? E elas também vão caminhar junto com a história do Brasil. Então toda a abolição da escravatura também resulta, quer dizer, ajuda e é resultado do fim do Segundo Reinado, da proclamação da República, da migração europeia para o Brasil, né? O grande movimento europeu para o Brasil vem justamente após a abolição da escravatura. Então, todos esses são valores que a literatura pode contribuir como um fundamento, né, e como auxílio para o ensino de cultura. E aí eu trouxe também um segundo enfoque, né, ou um outro enfoque, que são dessas duas obras brasileiras e 2 obras portuguesas, que aqui já com relação ao uso da língua em si, num uso muito mais formal e num uso informal. Nós temos o Guimarães Rosa com a expressão, às vezes, quase que total de uma informalidade, né, com o uso de neologismos. Para isso, há várias obras que vão demonstrar isso.
Podia citar aqui, por exemplo, aquele conto Famigerado, que aparece o pistoleiro e vai até o doutor perguntar o que significa a palavra faz-migerado, né? E ele não consegue nem repetir. Quando o doutor explica, ele fala assim, não, 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 me fala em língua, não é em língua de domingo, né? Ou seja, não é em língua de igreja, não é em língua de gente que estudou, eu quero língua do dia a dia. E aí ele explica, né, que famigerado é alguém famoso, tal, e que o grande desejo dele era ser famigerado, né? O doutor tinha sonho de ser famigerado, e o pistoleiro, então, se acha elogiado por aquele que tinha dito que ele era famigerado. Ao mesmo tempo que nós temos o Olavo Bilac com a construção não apenas focada, mas detalhada de cada sílaba, de cada significado, né, trazendo o poema como um suor limado, estudado, a cada métrica, a cada rima, a cada significado são significativos. E aí, essa discussão entre um uso formal e um uso informal da língua também se dá com a questão Coimbra, né? E por isso eu trouxe Antero de Quintal e Antônio Feliciano de Castilho, né? Que era a grande briga que eles tiveram dentro da Universidade de Coimbra, né? Antero de Quintal foi aluno de Antônio Feliciano, entre o realismo, mostrando uma língua mais, uma expressão literária mais cogente, mais comum, frente ao Feliciano, ao Antônio Feliciano, que trazia um uso mais escorreito da língua. Então, a comunicação, agradeço a atenção, né? A comunicação era justamente nesse sentido, de que essa é uma ferramenta, são obras todas de domínio público, são obras hoje extremamente baratas, fáceis, com muito acesso, conforme a plataforma existem versões até gratuitas, mas são obras significativas para a construção de uma cultura. Nós, muitas vezes, quando estamos ensinando outra língua, nos valemos desses textos, e aí pode ser, né, numa densidade maior, com um texto maior, ou numa densidade menor, com um poema, tal, mas nós nos valemos desses textos, às vezes, como fonte de um texto na língua estrangeira, sem esquecer de todo esse valor que a literatura traz como uma expressão de registro e de formação de cultura. Então, minha comunicação hoje era muito mais para nos motivar, né, motivar os professores de português, não apenas como língua estrangeira, mas os professores de português em geral, a se valerem da literatura nesse sentido, como um objeto que também nos impulsiona a compreender a cultura e, portanto, se valer da cultura se valer da literatura como uma forma de expressão cultural também. E eu encerro, já que os outros passaram, eu encerro faltando com 4 minutos antes para poder compensar o horário e não atrasar o almoço do professor Luiz. Não, tá bom. Não tem almoço, não. Tem outro já a seguir. Muito obrigado a todos os colegas que participaram. Vou abrir aqui minha câmera. Aqui. Ok. Obrigado por compartilharem suas ideias. Surgiu aqui algumas discussões também na sala que eu vou passar para vocês. Mas eu convido todos os colegas que estão aqui, que quiserem, por favor, abram o microfone e interajam diretamente com todos os participantes.